Boa noite, Elis. Boa noite, Marco. Boa noite, Gilson. Boa noite, Rita. Boa noite. Eliane, Luciana, Sandra. Malu, falei boa noite. É esse, Rita? Certinho. Muito bem. Vai falar a página ou tira aleatório? Vamos pedir para a Geraldo daqui a pouco falar uma página. Então, vamos nos ligar agora com os nossos mentores espirituais, aos mentores da apometria, ao mentor do curso da apometria, nos ligando aos colegas desencarnados. Eu estou quase não enxergando quase nada. O diabetes está alto. Perdoe aí se eu fizer alguma coisa errada. Quando a diabetes está alta, eu enxergo bem menos. Vamos, então, também nos ligando aos amigos de estudo desencarnados, evocando as fraternidades do espaço, Mãe Santíssima, já agradecendo a Jesus e a Deus Pai por essa oportunidade. Eles podem abrir aleatoriamente, pedimos que a mão da Elis seja direcionada para que nós possamos... Eu leio o parágrafo? E o capítulo também, viu? Qual é o capítulo, qual é o parágrafo? O capítulo, amar o próximo como a si mesmo, capítulo 11. Aí é o 10º. Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz, amai bastante a fim de seres amado. Este pensamento é tão justo que nele encontrarei tudo o que consola e acalma as penas de cada dia, ou antes praticando esta sábia máxima, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria, que vos espiritualizareis antes de vosso decesso terrestre. Os estudos espíritas têm desenvolvido em vós a compreensão do futuro. Tendes uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que responde às aspirações da vossa alma. Também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem as estreitezas da matéria e não condenar vosso próximo, antes de terdes dirigido vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que quereria para si mesmo, e procurar ao redor de si sentido íntimo de todas as dores que oprimem vosso irmão, para abrandá-lo e encarar a grande família humana com a sua, porque essa família vós a encontrareis em um certo período. Em mundo mais avançado, e os espíritos que a acompanham são como vós, filho de Deus, destinado a se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar ao vosso irmão o que Deus vos deu livremente, visto que a vossa turna estareis bem contente se vosso irmão vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofrimentos dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, toda justiça. Credes que estas sábias palavras amai bastante para serdes amados. Caminharão elas, são revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável, mas já tendes ganho, vós que me escutais, pois infinitivamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudando em vosso proveito que aceitais sem contestar uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que aurora registasse, ora daqui 100 anos. Aceitareis com a mesma facilidade. Aqueles que não puderem ainda entrar em vosso cérebro, hoje, que o movimento espírita deu um grande passo, pede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, contida nos ditados dos espíritos, são aceitas pelas partes medianas
do mundo inteligente. É porque essas ideias respondem a tudo que há de divino em vós, e que estáis preparado para uma sementeira fecunda, a do último século que implantou na sociedade as grandes ideias do progresso, como tudo se encadeia sob o dedo do Altíssimo. Todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal, de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor, se estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta. Reunir-se-ão para se entenderem e a se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás as grandes milagres do século futuro e da reunião de todos os interesses materiais e espirituais do homem pela aplicação dessa máxima, bem compreendida, amai bastante, a fim de que serdes amado. Sansão, membro da Sociedade Espírita, de Paris, 1863. Assim seja. Alguém quer fazer algum comentário sobre a lição, amar ao próximo? Estamos É a lei do amor, né? Aí é o item 10 que eu li. Capítulo, o nome do capítulo, né? O capítulo é 11, amar o próximo como a si mesmo. Aí o subitem é instruções do Espírito, a lei do amor, item 10. Quer comentar? Eu acho que vai casar com a tarefa que você deu para mim. A paz que você procura. A gente, né, acha que a paz está fora. Não. Aqui ele fala, né, do amor de si, e você amando a si, você vai amar o outro. Aquilo que você quer de bom para si é que você tem que proporcionar ao outro. Rita, e tem mais uma coisa. Dentro do nosso trabalho, se não tiver o amor, a gente não vão. Muitas vezes, como a gente ouve falar, que a gente está pagando né, dívidas lá de trás. E muitas vezes a gente vem com um trabalho desse só querendo pagar a dívida. E não é só pagar a dívida. A gente tem que fazer com amor. Se você for entrar no trabalho só para pagar a dívida, é uma coisa em vão. Então tem que ter o amor envolvido em tudo. Eu acho que cabe aí, né? Mais alguém, por favor? Mais contribuições? Boas contribuições até o momento. Pode falar, querida Vânia. Essa palavra de consolo também eu acho muito importante. A todos os que estão em sofrimento, levar uma palavra de esperança, de apoio, transmitir todo o amor que a gente sente para aquela pessoa é de um alento incrível na hora do sofrimento daquela pessoa. Então, é uma maneira da gente estar expressando esse amor que Deus pediu que a gente tivesse. Então, o fundamento do movimento da Terra, porque Jesus, ele padeceu na cruz, foi para mostrar para nós o amor, né? Que nem às vezes eu falo, mas nós, seres humanos, às vezes eu me olho assim para dentro, como que nós somos seres humanos, somos muito egoístas. Porque, tipo assim, minha família tá bem, tá tudo certo, entendeu? Agora, quando vem o próximo, ninguém quer saber. Eu me coloco dentro também, que hoje, graças a Deus, eu conheci esse trabalho maravilhoso, que o fundamento é o amor, é o perdão, é o aconchego, é o afago, é o abraço, que às vezes não é dinheiro, não é nada, mas se você der um abraço, que hoje eu vejo o meu neto aqui, tem uma semana que ele tá comigo, ele falou assim, nossa, avó, como que energia gostosa aqui na sua casa, né? Que coisa boa que eu tô sentindo, chega, eu tô arrepiado de tanta energia boa que eu tô sentindo na tua casa. Então, às vezes não é você querer comprar teu filho com um brinquedo, com aquilo que você não pode ter, você quer dar, mas é o principal, é o amor, é você tirar um tempo, né, pra você demonstrar o amor, que todo mundo fala que não tem tempo, que eu não posso, que não dá, e isso é o nosso ego, o nosso egoísmo. Então eu falo assim, que a gente tem que tirar um tempo, que eu acho muito bonito. Eu sempre queria falar assim, o meu sonho era ser assistente social. Mas para você prestar o amor ao próximo, não precisa fazer faculdade. Basta você exercitar o amor. É isso. Tá desligado seu áudio. Mais alguém quer contribuir? Parece que a Vânia queria falar, Vânia? Não, só eu tô quietinha. Eu só quero fazer uma observação. Ótimo, vamos lá, amiga, quero ouvir. Quanto ao amor, eu venho num vídeo, e aí me chamou muita atenção. Eu gosto muito da Arca Ramatiz, e o Tony falando, né?
falou justamente disso, tudo. E aí o rapaz que estava com ele fez uma pergunta: até onde que vai ser o amor? Até a hora que você receber um tapa no seu rosto? Aí você vai olhar para aquela pessoa, você vai falar o que para aquela pessoa? Você vai revidar? Porque o amor é isso. Nós somos colocados à prova todo instante da nossa vida. Todo instante. O amor é você passar na rua e você ver uma pessoa passando necessidade, passando fome. Muitas vezes a gente passa do lado, a pessoa está ali com a mão estendida, a gente passa reto. Vou dar dinheiro para quê? Vai usar droga? Você sabe o que ele vai fazer com o seu dinheiro? Por que você está julgando ele? Não, o amor é isso. O amor não é só com os nossos, aquele que está próximo. O amor se estende a todos. A todos. A você pegar uma roupa sua que você não usa, levar num abrigo, uma coberta que a gente acumula anos, fica comprando coberta, edredom, tudo. Pega, leva num abrigo. Passa na rua, entrega. Quantos que não estão dormindo agora no frio, sem uma coberta, sem nada? É só observação que eu queria fazer. Verdade, aconteceu isso comigo. Eu estava aqui vendendo churrasco, estava vendendo pastel, e passou um moço, ele falou assim, me dá R$2. Eu peguei e falei, olha, dinheiro eu não vou te dar não, mas se você quiser comer um churrasco, uma porção de mandioca, tomar um refrigerante, você comer um salgado, eu te dou com o maior amor, mas dinheiro eu não vou te dar. Ele falou assim, porque eu já sabia, ele falou, eu uso crack, mas eu falei assim, mas Jesus, ele te ama do jeito que você é. E ele falou assim, então quando a senhora fazer suas orações, ora a Deus por mim. Até hoje eu não esqueci o nome dele, chama-se Marlon, já tem uns 4 meses mais ou menos que aconteceu. E eu não dei dinheiro pra ele, mas eu dei a comida. Entendeu? Então, de uma certa forma, eu o julguei, né? Nós somos ainda parciais no amor, né? Nós ainda não temos um amor total. Nós conseguimos amar o que está mais perto, o que está em casa, às vezes o que está em casa, dependendo de como ele se comporta. Mas a lei e o mandamento é esse. Estamos reencarnando com o objetivo de aprender a amar a nós mesmos e aquele que está mais próximo de nós. Fazer exercícios é muito importante, né? Ok, não consegue dar dinheiro, mas dá comida, não consegue tal coisa, mas dá atenção, né? A gente precisa de fazer algo e sair da nossa zona de conforto, porque se deixar, a gente vai sempre encontrar uma desculpa para não exercitar, porque isso, porque aquilo, porque estamos assim há milhares de anos, né? Já deu mais de 2.000 anos que Jesus esteve aqui. A gente ama, admira Jesus, mas a gente ainda não consegue, às vezes, ter harmonia com a nossa própria família, né? Esse exercício que nós fizemos agora chama-se exercício de vida plena, quando as pessoas falam livremente, sem nenhum tipo de ameaça ou de cerceamento. E os nossos questionamentos, geralmente, a gente está falando daquilo que nos chama a atenção, daquilo que o nosso interior está dizendo para a gente. Então, sempre quando nós falamos, vamos sempre nos lembrar que estamos falando de nós, porque a gente sempre, mesmo pensando que está falando do outro, ou para o outro, na verdade, é o inconsciente mandando a mensagem. Então, aquilo que te tocou, que te chamou a atenção nesta mensagem, é para você mesmo, não é para o seu irmão, não é para o seu marido. A gente adora falar, eu tive lá onde tem uma mensagem, era para você, mas ela dava certinho para você. A gente não adora falar isso para as pessoas. Pode falar, Sandrinha. Rita, você está falando isso, eu estou lembrando aqui. Vou falar sobre 3 coisinhas, só 3 lembranças. Lembrando, em primeiro lugar, que a própria espiritualidade diz que o nosso amor incondicional não chega nem perto do amor incondicional deles, né? O amor, a gente para pensar no tamanho do amor de Jesus, no tamanho de Maria. Então, somos seres errantes, mas estamos tentando acertar. Trabalhando o amor dia a dia, todos os dias, a gente vai dando um passo, né? Vai subindo essa escada. Tem que estar sempre lembrando disso. Outra coisa com relação ao amor, que eu amo muito, é a questão da doação. Quando nós nos reunimos para fazer o nosso trabalho, todas as quartas-feiras, se doar. Isso é muito bonito. Isso é amor. Quando a gente está nas nossas casas, surge pessoal, emergência, tratamento espiritual, a gente se doa para ajudar, e a pessoa que está lá, ela está recebendo, ela está assim, no caso da Miriam e da Carol, elas estão vendo as energias, um idoso, que a gente sabe que fica muito tempo sozinho, vai lá conversar com ele, isso é amor, doação é amor. E uma frase que eu gosto muito, desde que, nossa, já tem uns 17 anos que eu tenho isso na minha cabeça, não, meu filho fez 18, tem 19, eu estava gestante ainda, e aí ganhei de presente do meu irmão, um dia um encontro de casais na igreja dele. Aí eu falei, vamos, não era evangélica não, mas eu também não tenho nada contra.
Vamos. Aí fomos eu e o Jackson e tal. E nesse encontro de casais, eles têm, não sei se na cidade de vocês tem isso também, eles fazem assim. Eles vão, enquanto a gente está lá na igreja, e depois de lá vai para o outro espaço, enfim, tem um fim de semana de fadas, né, de sonhos. Nesse tempo, eles vão na nossa casa, arruma tudo, deixa tudo limpinho, bonitinho, e coloca, tipo uns quadrinhos com umas frases. E eu vi uma frase uma vez, o amor tudo pode. O amor, não, tudo pode não, o amor tudo vence. Gente, quando eu li aquela frase, foi tanto que depois porque ele é feito de EVA, sabe, que eles colocam. Depois que se desfez, eu mesma pegava o EVA, escrevia e deixava na minha casa. Porque foi uma frase que me impactou muito. Eu comecei a colocar amor em tudo depois daquilo. Assim, e é transformador quando a gente olha para a vida com essa ótica. Eu tenho a seguinte visão do amor, né? A minha visão do amor. Amor, para mim, amor é todo esforço que você faz para o bem do outro, seja quem seja esse outro. Eu não vejo amor como uma coisa de carícia, de abraço e beijo, de agrado. Não, eu vejo amor como ação. O amor, para mim, ele é ação, é movimento na direção da necessidade. Então, quando nós estamos, como você disse, praticando a caridade espiritual, é uma atitude de amor, né? Quando nós estamos tolerando alguém que é desagradável, com paciência, é uma atitude de amor. Quando nós damos segunda chance para as pessoas, é uma atitude de amor. Então, o amor, ele é uma coisa, é uma virtude ativa, é uma virtude que faz com que a gente saia da zona de conforto da gente e se movimente na direção do outro. Então, vamos agora já dar continuidade aos estudos. Que maravilha, está tão lindo o nosso encontro. Posso falar uma coisa? Mais uma. Maravilhosa, você tá linda, seu cabelo maravilhoso. Logo que eu vi, eu falei, eu vou falar. Foi maravilhosa, viu? Tá uma gatona. Ah, obrigada. Tá parecendo uma menina de 40, viu? Eu achei que eram trancinhas. A imagem estava longe, agora que eu tô vendo que... Eu ia comentar. Hoje ela tá muito bonita. É hora de todo mundo comentar mesmo, ficou muito show. Como eu falei para vocês, eu não estou enxergando 100%, mas eu tô vendo mais cara do que tudo, a carona redonda, assim. Mas obrigada, viu? De vez em quando tem que dar uma mudada, né? Já fazia tempo que eu estava precisando. Mas tá bem complicado mesmo hoje de enxergar. Mas estou vendo um rostão lá enorme. Mas muito obrigada, amigas. Que bom que vocês me animam. Vamos aproveitar que nós estamos nesse estado de elevação, né? Conversas positivas nos elevam, e falar de amor é uma coisa incrível. E essa lição foi muito bem-vinda na noite de hoje, especialmente nós, né, praticantes de apometria. A apometria é amor. E eu me lembro sempre que se nós não cultivarmos o amor umas pelas outras, uns pelos outros, é muito difícil de dar conta de prosseguir, porque são tantas as dificuldades que a gente enfrenta para conseguir entrar no grupo, para conseguir participar da reunião, e mais todos os cuidados, todos os trabalhos, todas as limpezas. São tantos sacrifícios que a gente precisa se impor, mas vocês, que eu não trabalho fora mais, eu estou em casa, claro, tenho meus deveres, né? Ainda tem algumas coisas, as pessoas a quem eu presto alguns trabalhos, mas é no conforto do meu lar. Para vocês, eu sei que para vocês é bem mais difícil do que para mim, né? Então, se a gente não se amar para dar conta de amparar e de dar outra olhar e falar assim, não, eu volto a semana que vem por causa desse rosto tão sorridente para mim, aí semana que vem estou aqui de novo. Então precisamos nos amar. Para trabalhar na apometria, o nosso amor tem que ser abundante, porque não vamos negar que os riscos são enormes, são imensos. E a única coisa que nos defende é o amor que nós tivermos e praticarmos uma pelas outras, é que vai manter um elo de segurança e de amparo. A partir do momento em que houver rixas, brigas, melindres, incompreensões, rachou tudo, acaba, e aí nós ficamos num sofrimento atroz, porque nada, principalmente um trabalho dessa magnitude, energético, se não houver muito amor entre os participantes, desanda mesmo. Eu disse para vocês algumas vezes quantos grupos eu já participei, quantos grupos eu já iniciei, e muitas experiências. Eu agradeço a Deus todas as experiências que eu tive, eu não vou reclamar, aprendi muito,
Mas tudo isso me mostra sempre, é o amor, é a paciência, é a tolerância, é fazer de novo, é amparar, é estar junto, né? Então, foi maravilhoso que a Elis tenha selecionado, né, essa lição para nós. Muito boa hora, nós estamos nos candidatando à expansão dos nossos conhecimentos, e não é o que nós vamos ainda aprender, não é pouca coisa, e não é coisa simples, vai exigir sempre muita dedicação, treino, estudo. Essas 3 aulas que nós assistimos, eu sei o grau de dificuldade que é para todos, né? É que apareceu, graças a Deus, o São Michael aí, que está ensinando a gente a usar aquele negocinho lá, né? Mas não é fácil, cada uma está passando por uma dificuldade para dar conta dos seus compromissos, ainda estudar, ainda fazer as tarefas. Ainda tem a dona Rita que fica, então, como é que é? Não vai? E aí? Né? Que também não dá folga, que fica sempre ali. Porque eu sei que se a gente distrair, e a gente se distrai muito fácil, o tempo passa e a gente não percebe. Eu não acredito, porque eu falo porque eu compro o curso. Esse curso que a pessoa grava lá e deixa você à vontade, a não ser que a pessoa esteja muito comprometida consigo mesma, vai o negócio vai, ou às vezes não vai, né? Então, eu acho muito importante esses nossos encontros, porque eles vão dando para nós a sensação, primeiro, de estar juntos, de inclusão. A segunda, de responsabilidade. Nossa, terça-feira eu tenho que estar em dia com as minhas tarefas. Aquela pessoa que está aqui hoje, eu tenho certeza que está se desdobrando. Não pensem vocês que eu não reconheço, mas somos adultos e quando nós assumimos um compromisso, a gente precisa dar o melhor da gente, não é mesmo? Então vamos lá. Tatá, quer falar hoje, dissertar ou ler para nós o tema proposto para o mês, que é a paz que se procura fora, constrói-se dentro? Já vão se preparando aí que eu vou falar para a Geralda falar o número. Eu tenho uns números aqui que eu dei para cada um. Ah, ela não sabe não, hein? Quer falar, Tatá? Você pode dissertar sobre o assunto, não precisa ler seu tema, não, se quiser. Eu acho que ela está travada. Você está travada, Renata? Renata? Ih, a Renata caiu. Eu acho que ela caiu, ela estava falando com ela, não estava ouvindo. Deixa eu ver. Ah, tá, voltou. Renata, oi. Quer falar sobre o tema? Não está saindo o seu som, está fechado. O som. Oi. Oi, agora, isso. Tá, sua conexão não está boa hoje, né, Renata? É que eu caí no computador, agora eu tô abrindo aqui de novo o Note. E aí eu botei no celular. O que tu tinha me perguntado que eu não ouvi? Quer fazer a dissertação para nós sobre a paz que se procura fora, constrói-se dentro? Se você escreveu, você pode ler, senão você pode, se quiser, você pode dissertar. Mas você pode passar a vez também, se você achar que agora não dá para fazer, você tem liberdade. Esse daí foi o da aula 1? É o tema do mês, né? Nós vamos ter um tema que vamos trabalhar o mês todo. Foi na aula 1, exatamente, que nós trabalhamos. Eu acho que essa eu não consegui fazer, se eu não me engano. Os outros eu fiz o resumo. Entendi. Então fica para a semana que vem, tá bom? Tá. Fala o número, Geralda. De 1 a 10. 8. Maicon. O nosso benditinho ao fruto. É o garoto. Maicon, fala para nós o tema. Oi. Fala para nós o tema, a paz que se procura fora como dentro. Eu não estou te vendo. Cadê você? Ah, tá aqui. É para mim, significa para mim? É, para você. Isso, a Geralda te sorteou. Você foi premiado. Então, em cima do vídeo lá que eu vi também, acho que vem tudo primeiro para mim vem a aceitação, né? E a gente se aceitar nossos erros e aceitar o das pessoas também. E é uma coisa muito difícil, cara. E pra gente construir, tipo, a paz, que nem no vídeo mesmo fala, o rapaz em si ali da história, ele procurou tudo, e o que ele precisava estava com ele mesmo, era ele com ele. Então eu acho que a paz que a gente já fala tudo, o tema paz é a gente que constrói. Então a gente tem que fazer a nossa paz. É que nem eu tô passando com um psicólogo da empresa, né? Tipo, é um grupo de pessoas que é selecionado para passar lá, né? E a gente tava falando disso também, né?
de aceitação, de todo esse tempo. E eu falei pra ele, eu falei, cara, eu vou ser bem sincero com você, né? Tipo assim, se eu vou na casa de uma pessoa que só reclama, que murmura, ou que vem me trazer problema, que não tem paz, eu evito essa pessoa. Ah, e se for no ambiente de trabalho, o que você faz com essa pessoa? Eu falo, cara, eu vou ser profissional, eu vou tratar o profissional com ela ali, mas eu não tenho que ir lá falar da minha vida, nem ele da vida dele pra mim. Eu acho que tá dentro disso pra mim, né? Aceitação primeiro, sei lá se eu me expressei bem, mas acho que pra mim é isso. Muito obrigada, Michael, pela contribuição. Fala outro número, Geralda. De -8, de 1 a 10, -8. 6. Número 6 é a Miriam. Bom, gente, vocês podem falar, eu quero, assim não precisa me sortear. Rapaz, eu acho interessante que sempre quando alguém fala de paz, eu me lembro, quando eu conheci o Espiritismo, que eu fui no centro espírita, e eu fui tomar o passe. E aí eu sentei na cadeira, tudo, e o Tiago, que é o rapaz, ele chegou perto assim, ele olhou assim pra mim e falou, o que você tá buscando aqui? O que você tá precisando? De imediato eu falei, paz. Aquele paz assim, né? Paz. Ele olhou pra mim e falou, você sabia que a paz, ela tá dentro de você, ela não tá fora? Eu pensei assim, esse cara tá louco, né? Pensei comigo. Aquela coisa que a gente sempre pensa, né? A gente não fala, mas você pensa. Esse cara tá louco, só pode. Aí ele aplicou o passe e tudo, e aquilo ficou martelando na minha cabeça. Falei, gente, onde que ele tirou isso? Que a paz tá fora? Porque eu não conhecia espiritismo, não conhecia nada, não sabia de nada, né, de espiritualidade. E hoje, através até desse estudo e tudo que eu já sei, é bem interessante isso, porque a paz, ela está dentro da gente, a gente, na realidade, constrói ela. É isso, a gente constrói a paz dentro da gente. Através do quê? De se conhecendo, se privando de certos lugares que a gente sabe. E a gente, que nem eu gosto muito de ir pro meio do mato. Eu falo que eu ir pro meio do mato, assim, pra mim nossa, é maravilhoso. E eu sempre tive isso, eu preciso ir pro meio do mato, eu sempre falava isso pra minha mãe, preciso ir pro meio do mato pra poder me desestressar e tudo mais. Aí hoje eu fico assim, gente, como assim? Eu não preciso sair de dentro da minha casa, eu não preciso sair de lugar nenhum. A paz está dentro de mim, eu vou ali no meu quarto, eu vou num lugarzinho, vou lá, eu medito, estou em paz. Eu pego lá o Evangelho segundo o Espiritismo, eu tiro uma leitura ali, eu leio, a paz está dentro de mim. Eu ponho um mantra, que eu amo de paixão, ponho um mantra. Aí aquilo parece que você constrói assim, uma redoma em volta de você, aquela redoma. Aí você fica assim, aí parece que a pessoa pode estar falando, você está assim, quê? Aí o outro vem e fala assim, quê? Então a paz realmente, ela está dentro da gente, a gente constrói ela. Não é o lugar, não é. Você pode até às vezes estar dentro de uma igreja, você pode estar no centro espírita, ali não vai te dar paz. Eu vou para a igreja porque eu preciso de paz. Tudo bem, você vai sair bem, com certeza, lógico. Mas aquela paz que é muito diferente você buscar ela, porque você vai estar ali dentro, você sente paz, só que depois você vai sair aí. Mas quando você constrói ela dentro, é muito diferente. Então, assim, para mim, essa é a visão de paz. Essa é a visão. Obrigada, Miriam. Alguém se propõe a falar sobre o tema? Vou dar uma chance para você. Posso falar, Rita? Vou falar um pouquinho do meu resumo aqui. Eu coloquei assim, a cada dia que se passa, vejo mais ainda a necessidade do esforço contínuo na reforma íntima, pois o mundo nos oferece facilidades demais para nos desviarmos do nosso caminho em busca da paz interior. E é verdade, né? Como a Miriam colocou aí, são lugares que nos tiram a paz, são pessoas, né? A gente precisa se observar as influências que tiram a paz. Então foi um exemplo. Ou seja, por mais que um dia comece ensolarado, sempre tem alguém reclamando. Se faz frio, alguém reclama também. Então, o que a gente tem que ter em mente é que nenhum de nós... Então, temos que ter em mente que nenhum de nós somos iguais. E que o respeito pela opinião alheia deve prevalecer sempre. Porque assim, nós já evitamos muitas desavenças, mantendo assim a nossa harmonia vibratória. Coisa que a gente faz, eu costumo fazer muito aqui em casa, sabe? Porque... ainda mais depois que a gente entra no caminho, às vezes a gente está falando e a pessoa, não sei o que, não acredito, não quero saber, né? Aí o que a gente faz? Finge que não escuta, finge que não é com a gente. Eu fico assim, então tá bom, tá ótimo, tá maravilhoso, tranquilo. Viro as costas e saio. Porque eu preciso cuidar da minha paz interior. Eu preciso cuidar da minha elevação, eu preciso cuidar. E eu cuido de mim, da minha paz, do meu ser,
muitas vezes virando as costas. Cada um tem que cuidar da sua vida, tem que cuidar da sua própria elevação. Se eu vou ajudar, a pessoa não quer, então eu vou cuidar da minha. Não dá para ficar. E aí, outra coisa assim que eu senti na pele. O olhar de quem desperta para o seu interior também muda. As flores nos chamam mais atenção. Os rios se tornam seres vivos. Os animais são vistos como irmãos e não como coisas. A gente cria um olhar tão amoroso, tão benevolente com tudo e com todos, que assim, é difícil, hoje não é fácil uma coisa atingir a gente, porque tudo tá assim, tá bom, então, beleza. A gente aprende a separar com uma facilidade, por tudo em torno, assim, da nossa paz. Aí uma outra colocação, né, as tentações e os desafios parecem aumentar, mas diante do olhar desperto, o que o mundo oferece parece uma coisa tão desnecessária que conseguimos ser felizes com o que temos, sem sentir inveja de quem tem mais. Eu aprendi isso eu tenho uma irmã que ela tem um poder aquisitivo bacana, e assim, aí a gente chega na casa dela, é aquele outro nível, alto padrão e tudo. Quando eu comecei a observar, e falava assim, gente, isso aqui nunca... Meu pai tinha uma palavra que ele falava assim, isso não me apetece. Aí eu comecei a observar, eu falava assim, agora eu achei a palavra, isso não me apetece. É dela, um dia eu vou ter o meu do jeito que eu quero e tá tudo bem. Então, a gente não olha com inveja, o olhar muda. Não é só de inveja, de ganância, de eu quero também, não. Outra coisa as coisas que nos alegram são coisas simples. É um sorriso, um elogio que nos traz felicidade, a doação no trabalho espiritual que se torna muito prazeroso, além de nos elevar à vibração. Então, assim, não é fácil chegar nesse ponto final, porque a reforma íntima, ela exige uma vigilância diária e muito trabalho dos nossos defeitos, trabalhar dia a dia, né? A falta de paciência, o orgulho, a avareza e tantos outros. Esses sentimentos deveriam ser trocados pela empatia, que querendo ou não, a gente está sempre se colocando no lugar do outro. Eu já tinha muito essa coisa de passar pela rua, quando eu vi uma pessoa em situação de rua mesmo, jogado ou não, mal vestido e tudo, naquele momento eu já parava e fazia as orações, sabe? Uma oração, pedindo a Deus por ele e tudo mais. Então esse olhar eu percebi que já vem, já tinha mesmo. E aí a gente troca pela empatia, o carinho, a paciência, porque a gente também compreende que hoje nós somos um, mas que ontem eu também já fui aquela pessoa avarenta, aquela pessoa que não quer ouvir, que não quer falar, que não quer saber, que acha que, minha mãe já tá velha, já tá... É a fase deles, paciência. Então a gente cria um olhar diferenciado para isso. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigada. Vamos então nos acomodar, sentar de forma mais tranquila. Vamos nos fazer um pequeno e breve relaxamento para que nós possamos abrir mais os nossos canais, entrando agora em sintonia para receber as intuições da espiritualidade, nos colocando assim, no realinhamento dos 8 chakras principais. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, peraí. 8 chakras principais estão confortáveis, mantendo a sua coluna alinhada. Cuide para que a sua coluna esteja confortável, apoiada. Vamos ao vivo porque o som não está nada bom. Então, se coloque confortavelmente, alinhe a sua coluna, solte os pés sobre o piso, as pernas, as coxas, deixe-as pesadas junto com as nádegas no assento. Solte os seus quadris. Respire profunda e pausadamente algumas vezes. Deixe o ar entrar em profusão pelas narinas, mas lentamente vai enchendo os 2 pulmões. Segura um pouquinho o ar dentro de você, empurra para o abdômen, preenche o abdômen com este ar e solta pela boca, solta, solta, solta. Mais uma vez, inspira e solta. Solte agora o tórax, as costas, os grandes músculos das costas. Solte os ombros, deixe os braços caírem sobre o colo. Inspira e solte cada vez mais todo o peso que você carregou. Isso, muito bem, perfeito. Mantenha-se respirando e contando. 1, 3, 4.
Segura o ar, empurra para o abdômen e solta. Solta o ar, deixe que tudo se vá, toda a toxina, todo o cansaço, toda a energia cansada. Solta o que não serve e traga o novo, respirando profundamente, deixa entrar o novo. Faz todo o trajeto de encher os 2 pulmões, empurrar o ar para o abdômen, segurar 2 segundos, solta pela boca. Solte agora os pensamentos, desligue-se de tudo que aconteceu agora há pouco, algumas horas, alguns instantes. Fique aqui agora, neste momento, recebendo os cuidados da equipe espiritual, dos seus mentores, que aproveitam esses momentos para fazerem ajustes energéticos em nossos corpos, em nossos chakras, em nossa aura, limpando o nosso dobro, sempre tão sobrecarregado, enquanto esse ar que vem do hálito divino, em forma de uma luz azulada, penetra pelo coronário, pelas narinas, pelas palmas das mãos, pela ponta dos dedos, recarregando as suas baterias, renovando a sua energia. É o carinho dos mentores, é um momento de renovação para todos nós. E vamos agradecendo por tudo, pelo dia, pela semana, mesmo que algo não correu bem, mas a vida vale mais que tudo. Com saúde, vivos. Amanhã, daqui a pouco, tudo se resolve. Lembre-se que você vale mais que tudo. A sua experiência num corpo de carne foi um investimento dos seus mentores, da sua egrégora de luz, para que você pudesse rever, refazer, renovar, reconstruir, reinterpretar a vida, reinterpretar as leis divinas. Não perca essa bênção, porque nada vale mais do que o seu aprendizado. E assim, gratos que somos a Mãe Santíssima, Jesus e a Deus Pai, vamos retornando mais leve, abrindo lentamente os olhos, mexendo um pouquinho o corpo. Isso, vamos voltando. Muito bem, graças a Deus, renovados, cuidados, com a nossa energia reciclada. Vamos começar pelo grupo 1, fazendo o seu único resumo. E pode ser lido ou explanado ou em vídeo. Eu gostaria que você que vai falar para o seu grupo, antes de falar, conta como foi o engajamento da semana para a realização dessa tarefa. Não precisa ir nos mínimos detalhes, faz um apanhado assim geral para a gente saber como é que anda. É a Malu que vai falar. O grupo 1, a Geralda, o Michael e eu. Então, a gente vai se falando via WhatsApp, vai conversando, vai alinhando. Para a Geralda, eu envio no WhatsApp dela os vídeos, aí a gente vai trocando ideia, ela vai me mandando os áudios da interpretação dela, eu passo para o Michael, a gente vai conversando, e sempre, a gente, essa semana, como na outra também, nós fizemos na segunda-feira a reunião. Aí fica só o Michael e eu, porque a Geralda vai para o centro, que ela tem um compromisso lá. Aí a gente finalizou isso ontem à noite, juntando as informações que é angariado. Aí foi montado dentro disso um resumo. E esse resumo foi passado para todos nós, vimos, certo? E é isso que eu vou passar para vocês agora, ok? Para podermos visualizar os laboratórios infernais dos magos negros, dos magos das trevas, vamos pensar assim: uma grande usina de precisão e equipamentos ímpares, onde são desenvolvidos os mais incríveis projetos pré-estabelecidos. Cientistas, entre aspas, preparados, trabalham incessantemente, estudando, testando e produzindo. Porém, da mesma forma que existem esses locais no plano terreno, com a mesma sofisticação, eles fazem parte do submundo e são invisíveis a nós. Ali são criados muitos dos tormentos que experimentamos na matéria, em nossa vida, em nosso corpo. Criam ali aparelhos terríveis, onde a matéria-prima é nossa energia, nosso ectoplasma. Estes artefatos são produzidos de matéria etérea, não são objetos, são, na verdade, armas espirituais, e eles são acoplados ao nosso corpo astral, e assim conseguem lançar um ataque devastador em nosso sistema nervoso, cuja finalidade é gerar um caos silencioso,
que mina nossa saúde física e mental. Os efeitos vêm como espelho das mais terríveis doenças conhecidas pela medicina terrena, mas não se podem diagnosticar, pois não estão no corpo físico, embora seja sentido no corpo físico, e podemos exemplificar diversas paralisias, atrofias, dores crônicas, entre tantas outras que desafiam qualquer diagnóstico convencional. A presença de tais aparelhos já nos dão ideia de quem será enfrentado. Estamos falando de inteligência sombria, e normalmente isso se dá de duas maneiras. O inimigo de vidas passadas, ou o inimigo da vida presente, que é o nosso mal, contrata os serviços de um mago das trevas. Eles são os engenheiros, cientistas do submundo astral, onde estão confeccionados e instalados esses dispositivos parasitas. Eles barganham em troca de poder e outras vantagens nos reinos inferiores. A segunda maneira é o artesão da dor, num cenário muito mais cruel. O obsessor é o próprio técnico. Ele projeta e instala pessoalmente o artefato, com um conhecimento assustador da anatomia sutil. Se mantém vigiando para garantir o funcionamento ininterrupto, maximizando assim a dor e o desequilíbrio. Ele é sádico e se deleita com os frutos de suas criações. Sua crueldade não tem limites. É comum se aproveitarem da vulnerabilidade do campo energético do paciente para inserir mais presentes astrais. É crucial compreendermos que tudo isso acontece no mundo espiritual, em nosso corpo astral. Portanto, só com recursos espirituais mais intensos se pode acessar a complexidade dessas engenharias de artefato. E a remoção exige uma intervenção especializada, pois é uma cirurgia astral. O corpo astral do paciente é desdobrado e a equipe apométrica, amparada por mentores, pode acessar, desativar e retirar esses dispositivos. A síndrome dos aparelhos parasitas nos mostra que as fronteiras da realidade são muito mais amplas do que conseguimos ver. Nas sombras, o mal assume formas tecnológicas e a batalha pela harmonia, pela saúde e pela paz são travadas em múltiplos planos da existência. E para enfrentarmos com eficiência essa adversidade, é preciso coragem, conhecimento e uma fé inabalável no poder da luz. E não nos esqueçamos de uma lei de ouro da apometria: nunca deixar ninguém para trás. Isso quer dizer que, se focarmos apenas na vítima, no paciente, o trabalho estará incompleto. Pois ao dissolver um trabalho de magia, tratamos somente o sintoma e não a causa. Deixamos livres o executor e o mandante, que poderão verificar que a ação foi neutralizada e nada os impedirá de refazer a magia ainda com mais requintes. A verdadeira eficácia do tratamento apométrico está em, através de técnicas, a equipe traz o mago que executou. O médium, amparado pela espiritualidade maior, comanda para que o próprio mago desfaça sua obra, pois ninguém melhor que ele conhece os meandros do seu trabalho. Oferece a ele a oportunidade de reflexão para um novo passo, para um novo caminho. Depois, aborda-se o mandante, doutrinando-lhe e oferecendo-lhe oportunidade de arrependimento e pacificação. No caso de qualquer um dos dois ou os dois não aceitarem essa oportunidade de serem enviados para hospitais, para iniciarem um novo caminho, eles são encaminhados para o conselho kármico, para que não prejudiquem mais ninguém. Assim, nós teremos um resgate eficaz. Foi essa conclusão que nós chegamos, assim, bem resumidamente. Eu acho que falou-se o que precisava, né? Agora vamos esperar o complemento das amigas. Muito bem, missão cumprida, parabéns. Eliane, você está acompanhando, você está ouvindo? Aproveita, faz suas anotações, não perde a oportunidade, tá bom? Vai escutando aí. Muito bem, grupo 1, parabéns. Vamos lá agora. Grupo 2 é Miriam, Renata. E a Jennifer. Eu que vou ler aí o resumo. Quem vai apresentar? É um só que apresenta. A Renata hoje. Ok. Obrigada, Renata. Obrigada, Miriam. Só uma observação. Esse resumo que a Renata vai ler, Rita, é o resumo que a Jennifer fez, que ela fez e eu fiz, e eu colhi a informação de cada uma e fiz esse resumo, tá? Exatamente esse é o objetivo. Por quê? Cada um coloca a sua visão e enriquece o trabalho geral. E cada um percebe um ponto da lição. E isso é enriquecedor.
e também faz com que cada qual se movimente em benefício para que o grupo faça bonito. Porque quem quer que seu grupo faça feio? Ninguém quer, não é verdade? Então, nós gostamos de fazer bonito, eu acho isso lindo, Mara. Eu também gosto, tudo que eu gosto de fazer bonito também. Eu não gosto de fazer feio. Então, é uma forma muito boa, porque todos participam, todos se engajam e todos contribuem, e no final sai uma coisa assim tão completa como do grupo 1. Eu tenho certeza que de vocês também vai ser maravilhoso. Tá, e só uma coisa, gente, a Jennifer, ela tá muito empenhada, tá, nos estudos. Ela falou que ela tá muito ansiosa para terminar lá, ó, o serviço dela e ela entrar aqui no grupo, porque ela está amando tudo que ela tá aprendendo nos estudos, viu? Eu acompanho todos os grupos. Ô, gente, eu não vou dar pista de grupo nenhum pro outro, eu não vou contar o que estão falando, pode ficar tranquilo. Mas eu participo de todos os grupos, porque eu adoro ver a movimentação dos grupos, e também eu vou percebendo os pontos que ficou lacunas, para que eu preencha essas lacunas. Porque isso que vocês estão aprendendo hoje tem que ficar muito bem sedimentado na mente de vocês, porque quando estivermos trabalhando, como a maioria de nós aqui trabalha já, não dá para a gente ficar, isso aqui é uma indução, isso não dá, né? Você sabe que o negócio é, pá, e você tem que ter tudo tranquilo na sua mente. Então, vamos lá. Grupo 2, muito obrigada. Pode ir lá, Renata. Tá, assim, a gente está se reunindo nos domingos, a gente faz, eu, a Miriam e a Jennifer, pelas 6 horas, por aí, a gente conversa sobre o que a gente entendeu, né, dos vídeos e da leitura, e depois cada uma coloca o seu resuminho e depois agrupa os 3. E aí a Miriam que está fazendo esse negócio de agrupar, só tem mais tempo. E a Jennifer, ela falou que está bem ansiosa mesmo para participar, que ela não conseguiu participar de nenhuma aula ainda. Tá, agora eu vou ler o resumo. O mundo espiritual é interessante e muito intrigante. É uma visão diferente da vida. Interessante saber sobre os magos negros e suas atitudes no mundo espiritual. O que fazem para atingir e manipular aqueles que são contrários às suas vontades. Usam de vários artifícios para alcançar seus objetivos, obsidiando encarnados e desencarnados. Fazem uso de magias negras, pactos, juramentos de sangue, consagrações a divindades pagãs, maldições proferidas com grande poder psíquico, rituais de manipulação que prendem a alma a amuletos e faixas, criam imantações magnéticas poderosíssimas que se aderem ao corpo astral e atravessam décadas, fazendo o doente viver no presente a dor de eras passadas. Essas magias negras, que estão quase sempre motivadas por questões de vingança, ódio, ganância e egoísmo. Há também implantações de aparelhos parasitas que são artefatos energéticos colocados no corpo astral da vítima, causando total desarmonia, levando a uma doença que não é possível ser diagnosticada com exames clínicos, e é aí que entra o trabalho da apometria. A maioria dos magos negros já foram magos brancos, e eles também têm a centelha divina dentro deles. Então, na apometria, o melhor jeito de transmutar seu lado sombrio é irradiando amor na sua forma mais pura, fazendo com que o mago lembre-se do passado onde praticava o bem e assim ele mesmo, por iniciativa própria, se modifique. É onde acontece uma cura de dentro para fora. Lembremos que todos temos o direito ao arrependimento, e não é diferente a esses nossos irmãos. Não nos esqueçamos que o poder maior na espiritualidade é o amor. Essa é a verdadeira e pura magia. Então, a gente fez esse resuminho, aí depois a gente teve algumas dúvidas, que até a Rita, eu acho que esclareceu ali hoje, né? Algumas. Sim, esclareceu sim. Agora eu não sei qual grupo que estava. Eu respondi uma coisa e fiquei de responder outra aqui. Uma pergunta da Sandra, que eu achei muito interessante para responder aqui. Só que agora eu esqueci a pergunta. É do meu grupo, mas eu vou te lembrar agorinha. Que ela está aqui. Peraí. Obrigada, Tatá. Obrigada, Miriam. Muito bem cumprida a tarefa de vocês. Um excelente resumo. Tá bom, obrigada também. Eu também tenho umas dúvidas ali, que depois, se der, eu queria perguntar também. Se não der aqui, pode perguntar no grupo a qualquer momento, tá?
Tá bom, obrigada. Adoro dúvidas. Grupo 3 agora? É o seu, Sandra? Grupo 3 é a Luciana? Quem é grupo 3? É a Dirce. Dirce não veio? Ah, Dirce veio! Ai, ô Rita. Você está no grupo de uma, né, Dirce? Grupo de uma. Eu fiz um pequeno resumo, mas a minha voz está muito. Eu tô com a voz bem. Não tem problema, né, linda? Vê o que você quer fazer. Que eu consiga passar, né? Porque a minha voz está bem. Eu tô meio sereno sábado, aí esses neném criados com vó não pode tomar sereno, sabe? Então eu coloquei assim, eu fiz um pequeno mesmo, é bem pequenininho o resumo. Então na parte de estudo, né, que nós vimos agora, sobre a apometria, foi destacado a arquitetura da obsessão espiritual complexa. Vi que baseia-se na forma de pensamentos, baseia-se na sintonia de pensamentos e estratégia de ataques complexos de alta tecnologia espiritual. Destacam-se três: a engenharia astral, memórias espirituais milenares e manipulação direta das forças da natureza. Segundo o Dr. Lacerda, os materiais utilizados são de matéria astralina condensada, astralina, isso mesmo, condensada, e programada, que funcionam como circuitos de ressonância morta, que emitem frequências vibratórias específicas para desestabilizar determinadas áreas do duplo etérico e por recepção do corpo físico. Há vários mecanismos de ação e efeitos perniciosos, tipo de agressores, ecos de eternidade, vontade pervertida e a goécia, né, que é a magia negra e as formas de desativá-lo. Só isso. Fala do seu grupo, é você e quem mais lá? Eu e Lorimar, né, é só eu e Lorimar, né, e no caso a Malu está em todos os grupos, né, Malu? E você também. Também. Muito bem, muito bem. A Lorimar não teve condição de a gente conversar, porque ela está viajando, né, então... Aí eu fiz assim, o que eu pude fazer, eu fiz. E abandonou a companheira sozinha no grupo, a Lorimar. Mas, assim... Nós vamos dar serviço para ela em boa. Não, mas tudo é assim, a gente vive o momento, né, Rita? É o momento dela passear um pouquinho, eu entendo, eu não estou chateado com ela não, porque a gente vive de momentos, né? E é o momento dela aproveitar que trabalha, então, assim, não custa, né? Eu sei lá o que é que vai me acontecer futuramente, se eu vou estar precisando dela fazer para mim. Olha que coisa boa. Opa, então, assim, eu fiz, mas assim, ela falou comigo que não podia participar, que assim, estava difícil, e realmente é difícil. Eu creio que, como foi falado desde o início, né, o amor incondicional está aí. Então eu espero que tenha, assim, eu não ficou tão bom quanto os outros, mas eu fiz. Né? Agradeço. Ficou muito bom, você abordou tudo que teve na aula de forma clara, compreensível, eu entendi tudo. Entendi. E eu entendi que você entendeu, de forma exemplar, e olha, veja bem, a capacidade de síntese é uma grande virtude. Ô Rita, agora... Quanto mais evoluímos, mais vamos tendo mais capacidade de síntese. Então, não se assombre com grandes resumos. Entendi. Tá? Tá muito bem feito. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu já passei por uma dessas coisas que eu vou te perguntar. Os bolsões que eles falam aqui, no caso, seria o mesmo caso de casulo, com ouvidos, né? Para ouvir o que está acontecendo dentro de uma casa? Não, bolsões são um agrupamento grande de espíritos desequilibrados que ficam todos presos magneticamente na energia do outro, e nós, muitas vezes, somos também atraídos para essa situação. Então, grandes perturbações nós ficamos quando passamos por isso. Geralmente, as correntes mentais parasitas, ainda vamos estudar, que nós entramos nessas situações de bolsões magnéticos, espirituais. A gente é arrastado para um grande aglomerado de espíritos desequilibrados, chamados bolsões. Vamos estudar isso ainda. Ah, tá. É porque eu já tinha te falado isso, né, que aqui em casa foi colocado uma vez um casulo, mas só que é invisível, né, espiritual, né, e assim, aí descobriram, né, então foi tranquilo. Mas eu fico ainda
intrigada com isso, sabe? Aí, vendo esse trabalho, eu pensei, eu até anotei aqui, vou perguntar a Rita sobre isso. Então, é diferente, né? Não, bolsão, quando se fala bolsão, você está falando de espíritos, uma grande quantidade, vibrando na mesma sintonia e aprisionados uns aos outros. Uhum. O que colocaram é artefatos espirituais de controle remoto. São vários, né, que é o controle remoto, é um espião, né? É que nem a gente tem hoje as câmeras, né? De onde vocês acham que vem essas ideias que nós temos aqui no mundo? Vem tudo lá do mundo espiritual, né? E então aí o lado negativo usa para o mal, né? E o lado positivo usa a tecnologia para o bem. Então, no caso, o que foi colocado na sua casa chama-se artefato tecnológico. Entendi. É instalado, assim como é instalado nos corpos também sutis, geralmente no corpo astral. Entendi. Eu já passei pela obsessão de fazer atos que eu não queria fazer. É horrível. Constrição espiritual. Não chegou a ser uma possessão, mas era uma constrição tão grande e eu tinha consciência que eu não conseguia impedir aquilo de acontecer. Você fazia consciente que você estava fazendo uma coisa que você não queria. É um caso desse. É horrível. É horrível. Mas era subjugação? Não chegou. Era uma constrição, porque não me dominava o tempo todo. Era em algumas situações em que a minha vibração caía, e aí o intruso se apossava. E aí, se eu estava junto com pessoas, eu me fazia atos que eu ficava envergonhada e que eu não conseguia ter controle. Eu passei por isso. Foi, assim, muito difícil de me libertar, mas demorou muito, muito tempo. Dependeu muito da minha vontade, do meu desejo sincero e da minha modificação de alguns defeitos graves que eu carregava. Quando eu comecei a ter paz, foi quando eu fui abrindo mão daqueles defeitos que eu carregava e que eu fui conseguindo me libertar desse obsessor. Mas eu passei por várias coisas, muitas coisas. E tudo foi um ensinamento, né? Tudo foi foi um aprendizado muito grande. Mas eu não quero passar por isso. Uma lição para eu cuidado da minha reforma íntima. Isso mesmo. Vampiro não é brincadeira, não. Cuidado, vampiro. Era um vampiro espiritual. Bem. Muito bem, parabéns, Dirce, muito obrigado. Gratidão. Mas sobre esses artefatos, é comum, viu? É comum acontecer isso. Nos trabalhos tem muitos, né? É muito comum. A Dirce já viu alguns, né? Já viu também, né? Quando atendemos a ela mesma, na casa dela, né? Nas nossas casas, nos nossos corpos. O trabalho nosso é muito educativo, né? A gente aprende muito, né, nas aulas, né? E também põe a barba de molho, né? Porque... E é o que eu mais gosto aqui, né? Aqui a gente estamos tendo agora o teórico junto com o prático, fixa mais. Boa noite, Grace. Aí você vai falar assim, nossa, é aquilo lá que eu vi aquele dia, lá no... Exato. E agora, por exemplo, Rita, todas as vezes que ela ouvir você falar assim, meu Deus, tem um bolsão aí vai te ver jogando a bomba, destruindo, e plantando jardim, etc., ela já vai saber o que é. Eu uso muito para bolsão, eu uso muito o coqueiro? Não, esqueci o nome. Hoje não. Não, tá ótimo, você está aqui explicando para a gente. Muito bem, tá ótimo. Hoje eu estou no dia dos esquecimentos. Não. Todo mundo tem direito a isso, né, Sandra? É a tarrafa? Cone, eu uso cone. Quando eu uso cone é porque é bolsão. Geralmente você sabe. Quando eu falo assim, vou passar o cone, é porque tem bolsão. Aí já pega todos de uma vez, todo mundo, e leva embora. Sigamos para o 4. Grupo 4. Quem é que anda aqui para eu comentar no final? É a Luciana, né, Lu? É o seu grupo? Da Luciana número 5. É o seu então, Sandra. É o grupo da Sandra? Agora é o nosso, Meu grupo sou eu, Grace Kelly e a Vânia. Nós nos reunimos, né, e discutimos o assunto no grupo. Depois, cada uma postou o seu resumo, e o combinado era que um complementasse o outro. Então, eu postei meu resumo, aí a Vânia complementou e a Grace complementou também.
para que fosse de fato colocado a visão de cada uma dentro do mesmo contexto, né? Depois eu fiz um apanhado. A minha visão, eu achei muito interessante, que o meu resumo e o da Vânia foi muito parecido. Já a visão da Kelly foi diferente. Ela já falou de tudo. Aí eu vou expor para vocês verem como ficou bom. Magos negros. Inicialmente, os magos eram iniciados em tempos antigos. No livro de Atlântida, no Reino da Luz, o autor, que é Roger Bottini Paranhos, ele cita que uma pessoa levava cerca de 20 anos para ser iniciado nas pirâmides do Egito. Recebia um treinamento espiritual profundo, com foco em manipulação de energias e elementais da natureza. Inicialmente, a sua formação visava o bem dos magos, tá? Inicialmente, a sua formação visava o bem, mas alguns desviaram-se por ambição e desejo de poder, tornando-se magos negros. São espíritos altamente inteligentes, com forte poder mental e domínio sobre leis ocultas. Eles vivem em planos espirituais densos e organizam bases onde realizam experimentos energéticos e espirituais. Influenciam encarnados por meio de obsessões espirituais complexas, implantes energéticos e manipulação mental, tudo de forma consciente e proposital. Usam magia para fins destrutivos e egoístas, geralmente causando danos a outros. Exemplo, são vistos como espíritos malignos que atuam contra os encarnados usando artifícios para prejudicar, manipulam energias negativas ou praticam magia negra para alcançar seus objetivos, afetando a vida do encarnado. Contudo, conforme o caso, na apometria conseguimos conversar com eles e aplicar técnicas onde eles aceitam seguir o caminho da luz. Devemos sempre oferecer a oportunidade desses seres se voltarem para a luz novamente, lembrando que foi de lá que eles vieram. A outra visão é a seguinte: o capítulo fala sobre obsessão complexa, pois envolve artefatos e utilização de acordos e barganhas para contratação de magos negros, entre outras formas de obsidiar o nosso perispírito. Esses trabalhos e ferramentas costumam ter mais força e poder devastador em nossas vidas. Esses artefatos vão ter apresentação de várias formas e possibilidades dentro da nossa realidade, o que acaba por se tornar difícil o trabalho de percepção das mesmas em nosso dia a dia. É onde o trabalho de apometria se torna útil e até mesmo necessário, pois como tudo isso ocorre na esfera espiritual, o apometrista consegue, nesse caso, atuar, percebendo e corrigindo o mal feito. Eu gostei muito desse final, porque a visão foi mais abrangente, né? Então eu acho que complementou muito, muito legal o início. Foi tudo muito bom, viu? Parabéns. Obrigada. A pergunta é agora ou depois? Eu lembrei da pergunta, você vai ficar para o final. Lembrei. Obrigada, viu? Foi maravilhoso. Parabéns, grupo 4. Tarefa muito bem cumprida. Parabéns a vocês. Está bem entrosado também esse grupo, né? Que legal. Agora é o nosso grupo, Rio. É o 5. Qual o grupo 5? Só que assim, eu, a Elise e a Eliana. Aí eu tinha até dito para a Elise, para ela falar o resumo dela. Só que ela fez o resumo da 2, né? E a Eliana, ainda nós não conseguimos encaixar ainda um horário para a gente poder bater papo e tudo mais. Só que agora, no finalzinho da tarde, a Eliana mandou um áudio. Então, eu acho que eu vou jogar o áudio dela, porque eu acho que vai dar uma força para ela, pode ser? Se for do tema da aula, se for... É do tema da aula. Tanto é que a Elise também achou ok. Eu vou jogar ele, tá? De qualquer coisa, depois eu faço meu resumo, vou ver se eu consigo lançar aqui no... Uma coisa ou outra, porque o nosso tempo não dá para as duas coisas. Não, é errado. É curto o vídeo? Não é vídeo, não, é áudio. Eu mandei para a Rita também o áudio, de repente ela consegue puxar lá. Então vai, Rita, manda aí. Mandou para mim agora? A Elise te mandou. Agora? No zap? Tô mandando, ó. Vamos ver se entra aqui. Tô com tanta dor nos meus braços que eu não tô conseguindo. Ela já tá craque nesse negócio ainda. Não, pera, fiz áudio errado. Ainda bem que meu neto me ajudou bastante, mas... Não tem problema, pode. Tô ficando bom. Não tem problema, não. É esse áudio aqui. Muito terrível. Bom, boa noite. Eu vou fazer um resumo aqui do que eu entendi sobre os magos brancos que usam o poder para o bem, né? Os magos negros sugam as energias para si próprio, para dominar e destruir. O mago branco usa o conhecimento para a cura, para a proteção, para expandir a consciência e ajudar o próximo.
Nós não somos magos brancos, devido ao sentimento que às vezes temos, como raiva, julgamentos, falta de perdão e etc. Hoje estamos reaprendendo o verdadeiro amor de Cristo, que é muito difícil, mas vamos chegar lá, que veio somente para servir. Eu sei que na maioria das vezes somos egoístas. Se as nossas famílias estão bem, as outras não importam, que era assim que eu pensava. Até que reaprendemos. A gente está aqui até que reaprendemos o amor de Cristo, que é servir, perdoar. E a gente está aqui de novo, porque a gente está reencarnando para acertos de conta, até que nós aprendamos a exercitar o amor, sem julgar, sem apontar, perdoar e estender as mãos para os nossos irmãos que estão em sofrimento. Eu fiquei impressionada pelo preço que se paga por se compactuar ou vender ou usar qualquer tipo de vício, seja álcool, seja droga, seja jogo, seja sexo, seja cigarro, né, tabagismo, enfim, qualquer tipo de vícios. Os que ganham dinheiro com esse tipo de sofrimento, o preço é muito alto a se pagar. Eu também aprendi que quando temos dores crônicas, que nem tive muitos anos, eu tenho 4 parafusos e 2 âncoras em cada ombro, eu sei as dores terríveis que passei, eu sei com certeza são chips que colocaram em mim, porque a dor era intensa, muito terrível. Então os chips são colocados por vingança pelos magos negros, que veio por dívidas kármicas, né? Que às vezes eu compactuei com alguma coisa na minha vida passada, e hoje a gente está aqui expandindo a consciência que quando a gente está 100% amor, essas energias negativas não podem nos atingir. Então é isso que eu entendi, né? No resumo das aulas que eu vi, né? Sei que para mim vai dar tudo certo, que eu não vou falar que essa palavra é difícil, porque Tá sem áudio. Eu acho assim, já dá uma oportunidade para ela, não precisa de muita coisa. Hoje, no finalzinho da noite, ela me vem com esse resumo, com esse áudio. Então, assim, é uma oportunidade de você ler. A gente pode, de repente, que eu sei que a Eli também tem os compromissos com a mãe, está complicado, por enquanto, nesse momento, de fazer desse jeito. Vamos fazer os resumos e a gente, uma de nós fazemos esse resumo das 3. Então, achei que caiu bem esse resumo dela no final. Eu tinha feito uma coisa maior, tá? Mas a gente está trocando, né? Cada um coloca sua mensagem, o áudio, de que forma dá para ser. O resumão mesmo a gente não conseguiu, mas cada um colocou aquilo que entendeu. A respeito do mago branco, o auxílio ao próximo. Esses são os magos brancos. E o mago negro, ele utiliza de forma inútil para prejudicar. Foi um resumo bem sucinto que eu coloquei. E a nossa amiga, no último minuto, ela deu a deixa. Então, finalizou com muita firmeza. E o grupo fez bonito, parabéns, é isso aí. Muito bom, muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada, Eliane. Valeu, muito bom, parabéns. Eu fiz algumas anotações aqui e também sobre a questão. Vou deixar a resposta da pergunta por último. Na verdade, quem faz os aparelhos são cientistas. Cientistas que estão sob o domínio, algumas vezes hipnótico do mago negro, ou cientistas que já fazem parte da facção criminosa espiritual. Quem desenvolve esses aparelhos são cientistas do mal. Os magos negros são os senhores que dominam os cientistas e uma coorte de trabalhadores a seus serviços malignos. Ele manda todo mundo e ele raramente aparece. Algumas vezes, quando aparecem, a maioria das vezes, quando eles aparecem na apometria, eles se dão mal. Porque na apometria nós temos muitos recursos. Porque o magro negro, ele é tremendo. Porque... Eu já vi tanta coisa. Eu não vi até hoje um grupo que tem fé, que conhece técnica, passar sufoco com o mago negro, não. Não vi passar sufoco. Estive 5 anos estudando com o Robson Pinheiro. Robson Pinheiro contava causos lá de quando eles começaram a apometria, ou que tinham os trabalhos espirituais. Aliás, não era apometria ainda. Eram trabalhos espirituais que foram todo mundo hipnotizado por um mago negro, botou todo mundo para dormir e acabou com a reunião deles. Mas o curso que eu fiz com ele, eles convocaram o mago negro para ir lá falar, e o mago negro falou, respondeu a perguntas, não hipopotizou ninguém,
Percebeu que não é bem assim? Nós temos recursos na apometria. Agora, se o cara chega, você entra em discussão com ele, aí você, ó, baixa a sua frequência. Baixou sua frequência, pronto, ele faz o que quer. Agora, se ele chega, já, é tratado com respeito, é tratado com amor, a gente não entra na discussão, a gente não usa a mesma atitude de deboche, de desprezo, porque ele faz isso mesmo que é para irritar a gente se sentir um nada. Eles gostam de falar, vocês são nada. Nós, realmente, o conhecimento deles é imenso perto do nosso. Mas o amor, a confiança nos mentores, a gente não está ali sozinho. Os mentores estão ali, os guardiões estão ali, são poderosos. Não pensem vocês que os mentores e os guardiões são frágeis, não são. E nós temos os recursos, estudando a apometria, ninguém vai tremer na frente do mago negro, não, gente. E eles também têm medo de ser aprisionados, por isso que eles não aparecem. Entendeu? Porque a maioria das vezes que eles aparecem, eles são pegos mesmo. Até hoje, a gente não conhece história de não ter pego. Acontece dele mandar não. De pegar o cientista, pegar o trabalhador, os vigia deles, e a gente pega mesmo e encaminha mesmo, porque não pode deixar eles voltar para continuar fazendo mal, porque não é mais tempo, agora é recolher mesmo. Esse é o trabalho da apometria, recolher, ajudar para a limpeza do planeta. Bem, então falei os objetivos dos magos negros. Muito importante entender. Mago negro não tem objetivo de pegar trabalhador de apometria, liquidar, judiar, não tem esse tipo de objetivo, gente. Quem tem esse objetivo é o obsessor, o vingador, aquele que foi prejudicado por nós no passado. Então ele vai lá e contrata o serviço. Mago não tá nem aí pra gente, não. E sabe com quem que mago se importa? Os presidentes da República dos países, os trilionários, as pessoas de grande evidência. Eles até, inclusive, substituem por outros agêneres, colocam no lugar, matam aquele lá que era o tal, e colocam no corpo dele um agênere. Tem isso. Existe isso. O Mago Negro não está preocupado com trabalhadorzinho de apometria, não. O objetivo deles é, enorme. Agora, aquele obsessor que foi lá, pagou para ter um artefato para te prejudicar, a ira dele é muito grande, porque ele ir lá enfrentar um cientista, o Mago Negro, o preço que ele paga é muito, 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 muito mais caro do que o que ele recebeu. Ele paga muito caro por isso. Às vezes ele paga séculos de escravidão para o mago e para o cientista, para fazer um favorzinho para eles. Entenderam como é a conjuntura? Então não tem mago negro perseguindo a apômetra. Isso não existe na cabeça. Tem o obsessor pessoal que quer a vingança e vai lá e paga um preço, a gênero entrante, paga um preço absurdo de ser escravo por tantos séculos, fazendo o quê? Maldade, né? Indo lá, atormentar, roubar ectoplasma, roubar corpo. Eles aprendem técnicas para roubar ectoplasma, para vampirizar. Já pensou por um serviço você ficar séculos de escravidão? E o pior é que ele não fica só escravinho de boa vontade, ele é hipnotizado, ele perde a vontade própria. Então, veja bem, para um ser pagar tão caro é porque o ódio dele é muito grande e o prejuízo foi imenso. Vocês concordam comigo? Aí a gente vai ficar revoltado com esse cara. Você tem coragem de ficar revoltada com um cara desse? Eu tenho a compaixão, de falar, meu Deus, o mal que eu fiz foi muito grande, porque a pessoa, olha o que ela está pagando para me prejudicar. Ele vai ficar mais lascado do que o prejuízo que ele vai me dar. Entendeu? Entendeu porque o amor, quando receber, que seja mago, que seja cientista, que seja quem for, o respeito, a fraternidade. Esse povo sofre muito, gente. O mago, a maioria deles estão há milênios. A história dos magos se perde com a história dos primórdios do planeta Terra. Edgar Armand tem 3 livros, que é o pessoal que veio lá daquele planeta, Na Cortina do Tempo, que fala da Atlântida, Almas Afins, e aquele primeiro livro, Exilados de Capela. Se vocês lerem esses 3 livros, eu preparei um resumo, não vou colocar aqui porque ele ficou um pouquinho extenso, é um resumo de 15, 17 minutos, eu vou colocar no grupo, da trajetória dos magos negros no planeta Terra. Nós viemos, não vou falar eles não, nós, gente, nós viemos junto com eles, exilados, não é só de Capela. O Armand trata dos exilados de Capela, porque ele foi um capelino. Então ele retratou, não sei se nós viemos de Capela, de Sirius, de Andrômeda, viemos exilados para cá. Por quê? Porque éramos maldosos nos nossos planetas, fomos mandados embora de lá. E
A bondade do Mestre Jesus nos acolheu, porque com o conhecimento tecnológico que trouxemos, temos um impulso para os aborígenes do planeta, aquelas almas infantis do planeta. Mas não, o Mago Negro é você, linda. O Mago Negro é você, lindo. Draconiana é você, minha flor. Não adianta você ficar, ele está lá, não, ele está aqui. Então, são semelhantes a nós, equivocados, auto-hipnotizados, querem competir com Deus e querem que Jesus perca a promessa que ele disse ao Pai, que nenhum se perderia. Então, eles não querem que Jesus cumpra o seu desiderato maior, que é a elevação dos filhos da terra, que somos nós hoje. Então, ele não está brigando com você, apômetra, ele está brigando com o Cristo, a briga dele é mais alta, entendeu? Agora, se você tiver na frente dele, ele não vai te tratar bonzinho, porque ele adora ser grandão. Qual que é o seu papel? Olhar para ele e ver ali um irmão em sofrimento, equivocado, respeitando e conversando com ele, de igual para igual, com respeito. Agora, se ele engrossar, a gente tem técnica para resolver. Tá? Então, vamos parar com essa coisa de louvores, porque não. São nossos irmãos, nós também já fomos. Feiticeira aqui tá cheio. Por que nosso grupo aparece tanto aparelho, tanto tipo? Ô, gente, nós estamos recebendo de volta o que nós fizemos, gente. Presta atenção. Eu nasci com alergia contra picada. Imagina uma pessoa que tem alergia de picada num tempo em que tem mosquito de dengue a lá vão ter no planeta. O que vocês acham que eu passo? Encaroça. Vocês imaginam que um pernilongo me pica? Eu encaroço. E todas as picadas que eu tenho, elas todas vibram ao mesmo tempo. Olha que coisa horrorosa. Eu estou contando para vocês. Todas aquelas picadas recentes que eu levei, quando mais um pica, elas vibram todas e coça tudo de uma vez só. Forma pústula, inflama. Aí um dia eu não aguentava mais de desespero, eu reclamei. A vovó falou, tá, Sinhazinha, aprender, parar de fazer voodoo, é tudo os voodoo que Sinhazinha fez. Foi o jeito que encontraram você arcar com isso daí, as pessoas sofriam com seus voodoo, espetando os bonecos, lave, Sinhazinha. Eu parei de reclamar. Tem melhorado muito. Porque antes era enxame, hoje já não tem enxame. A minha casa tinha enxame. Na casa dos outros não tinha, mas na minha casa tinha enxame de pernilongo toda noite. E isso começou em 2007. Nós estamos em 2025. Estou toda marcada, porque vira ferida. Então, por que nós... no nosso grupo. Porque nós... O que tem no nosso grupo? Feiticeira, maga, bruxa. Aí eu falo para vocês, vamos agradecer, porque Deus nos reuniu. Quem sabe nós somos as almas afins que nos reencontramos para junto amenizar. Porque depois que eu participei da apometria, minha vida melhorou, 500%, tá? Não vou falar 100, não. A minha vida, no geral, a minha vida melhorou. Hoje eu tenho paz na minha casa, eu tenho paz na minha mente. Hoje eu não tenho as perseguições espirituais. E ela, sim, saía de uma obsessão, caía na outra, entendeu? Era uma vida de sofrimento e dor. Então, vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Então, esses espíritos, que somos uma parte, somos nós que viemos porque éramos mau elementos lá naquele planeta. Para ajudar aqui. Aí, o que aconteceu? O recomeço. Jesus falou conosco, Jesus falava, com cada leva que chegava, Jesus falava, explicava do Projeto Terra, abençoava a chegada dele. Aí, começamos de novo. O que aconteceu conosco lá na Atlântida? De novo, materialismo, egoísmo, domínio. Sabe qual é a preferência de quem é mago negro? Sabe o que o mago negro adora? Mandar nos outros, entendeu? Poder sobre os outros, arrogância, eu sou mais, eu posso mais, eu falo, você cala a boca, eu quero uma parte maior, eu quero o quinhão maior do bolo, tudo para mim. E aí, se eu não vai por bem, eu faço uma mandinga, uma magia, eu tomo o que é do outro, a força eu passo por cima. A pergunta está respondida. Por que o magro bom ficou mal? Porque ele é um ser humano imperfeito. Foi dada a ele uma ferramenta de trabalho. O que ele fez com a ferramenta? Usou a ferramenta para agredir o próximo. Coisa de ser humano, ou não? Não é coisa de ser humano? Então ele não é um sujeito especial, feito de uma matéria especial. Ele é um ser humano que se desviou. Como nós nos desviamos. Ele não tem nada de especial.
Ele é apenas um filho de Deus que teve a oportunidade de pagar suas contas, se tornando um mago para curar, para impulsionar, para melhorar a vida no planeta. E aí, o que ele quis? Ah, não, eu sou um Deus agora. Ah, eu sou um Deus, porque eu sei fazer chover, eu faço um monte de coisa. Eu sou Deus. Quer saber, Deus? Estou podendo mais que você, vou mandar no que você fez. Vou mudar a ordem das coisas. Isso é mago negro, isso é arrogância. Nós também não somos arrogantes? Nós somos arrogantes. Às vezes a gente acha que a gente sabe mais que a pessoa que está lá do nosso lado, que a gente tem mais instrução, não é? Mas se não somos arrogantes, imagina o mago negro encarnado. Ele não entrar na linha, vai ser o trem. Gente, o mago negro é nós. Mago negro é nós. É que você esqueceu do seu passado. Eu fizeram o favor de botar assim na minha cara. Eu passei vergonha na apometria, ó. As pessoas falavam, ai meu Deus, que horror. Olhava para mim horrorizado com as coisas que apareciam lá do meu passado. Eu passei muita vergonha, humilhação. Agora, você acha que eu tô sozinha? Você acha que você também não é? Não é que eu não tô querendo ficar sozinha. Eu tô querendo dizer assim, que a coisa mais comum é o ser desviado aqui nesse planeta que nós estamos. É a coisa mais comum que existe. E todos filhos do Pai, que dá liberdade por um tempo a todos nós. Quando a gente esgota, ele vai lá e puxa o rabinho da gente, dá na bunda, e fala, agora vai ser do meu jeito. Vocês pensam que não, tem um momento que Deus dá o basta. Ó, vou te mudar de planeta para um lugar novo, para ver se você baixa a Cristo agora. Vou te mandar para um lugar que não tem nada. Você vai ajudar lá. Se você quiser tecnologia, você vai ter que desenvolver. Lá não tem nada, para ver se dobra. Ou então quando vem de reencarnação compulsória, né? A maioria foge da reencarnação, como o diabo foge da cruz. A Miriam queria falar. Então, Miriam, desculpa que eu falei muito e demorei para te dar a palavra. Não, Rita, não é nada, é só uma pergunta só, você pode falar sim ou não. Eu só queria saber se nos estudos da apometria vai ser falado dos draconianos. Não, a gente não tem objetivo algum com isso, né? Mas eles existem, os dragões, é só ler Robson Pinheiro. Robson Pinheiro tem uma literatura farta sobre os dragões, mas não é de interesse estudar apometria. Nós falamos sobre os magos, para vocês entenderem os tipos de obsessões que tem no planeta hoje. Isso é atual, é o que nós temos hoje no planeta, os tipos de obsessão e os tipos de ação obsessiva. E nós lidamos com isso o tempo todo na apometria, como vocês viram. Aliás, quem está lá no grupo vê, né? Como é que o tempo todo a gente lida com isso. E o doutor Lacerda, um enviado do plano espiritual, que decodificou a apometria para nós e nos deixou essa ferramenta incrível de libertação espiritual. Mas se nós não a exercermos com amor e respeito, a gente vira também um mago negro. Sabia disso? Porque a energia é a mesma. Eu vi o resumo de alguém, adorei, dizendo da neutralidade da energia. A energia é neutra, é você que dá a propulsão positiva ou negativa para ela. Então é isso. Se você começar a usar a apometria como arma, você está fazendo magia negra. Alguma dúvida a mais? Eu tenho um caminhão de dúvida. Se você colocar todas de uma vez, aí nós não dá conta, né? Vai pondo lá no aos poucos. Olha, com todas as dúvidas, você ainda fez um resumão. Ó. Imagina que você não tiver dúvida, hein, gente? Vai dar aula para nós. Rita, só uma coisa. A Miriam perguntou dos draconianos, né? Você falou dos dragões, mas assim, eu acredito que a resposta é a mesma, porque de fato não encaixa na apometria. Mas ok. Não é de interesse o estudo. Não apometria no sentido. Eu falei dragões, né? Então, draconianos é outra linha. Draconianos, outra coisa aí. São outros seres. Certo. Mas dá na mesma. Entendi. É isso. Gente, foi legal. As perguntas, a minha pergunta tu ainda não respondeu. Acabei de responder. Você não notou? A minha? Não. Ué, por que ele se tornou mago negro? Porque ele era um mago branco. E o quê? Então, ele se perdeu no egoísmo, na arrogância, no poder. Foi só isso. Não aconteceu nada demais com ele. O que acontece? Essa é a escolha dele, né? Oi? Então, mas a pergunta... Não, mas a curiosidade não era exatamente essa, porque essa tem lá no texto, que eles se perderam. Mas o que ficou na nossa cabeça mesmo, de curiosidade, é em saber em que ponto ele se perde, visto que um ser já iniciado, com aquela frequência toda que a gente espera que seja assim, né? Um ser já de altíssimo padrão. Como que um ser desse consegue se perder? Eu acho que vocês só não estão querendo aceitar a realidade. A ganância. A realidade, sabe?
Gente, porque já Eu não você quero faz aceitar uma o iniciação que o tempo todo diz que você tem que ser bom, tem que ser bom. Aí na hora que você inicia, você vira casaca? Olha, não, não é quando você inicia, não, nem sempre é no início, nem sempre. Deus. Nem sempre é no início. Isso, quanto mais o cara vai fazendo, o cara vai fazendo, vai dando certo, ele vai dando certo. Aí as pessoas começam a elogiar, que é a pior coisa que existe é o elogio. Aí as pessoas começam a reverenciar, aí o cara fala, sou Deus. Esse é o ponto. João de Deus aqui, nosso país, gente. Por que o João de Deus se perdeu? Todo mundo, ninguém passava mais ele em revista. Tudo que ele fazia era certo. Como assim? Se daqui a pouco eu começar a falar asneira, vocês vão deixar? Vocês não vão me socorrer, não vão falar, minha irmã, vem cá, pelo amor de Deus, você não está bem. Vão deixar o homem crescer daquele jeito. Só porque a pessoa tem bons mentores, só porque a pessoa tem boa assistência enquanto ela está merecendo, ela é um ser igual os outros, ela não tem nada de especial, ela é frágil. Se ela for colocada em situações onde o ego, a vaidade, fica muito... Ela cai, qualquer um cai. A gente tem que ter medo de ficar em evidência, gente, tem que ter medo. Porque a maioria de nós cai. Dá poder para uma pessoa. O que acontece? A frase, quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Não é? Você já não viu? Pessoas incríveis, de repente, teve poder. Tem aqui no centro que eu frequentei uma história muito triste. As meninas conhecem, a Miriam e a Luciana. Acredito que até a Malu também. Uma prefeita chamada Darcy Vera, vou falar porque está no Brasil todo conhecendo a história. Ela envolveu um rapaz do centro onde eu aprendi reforma íntima da Aliança Espírita Evangélica, do Armon. O rapaz era um show de pessoa, uma beleza, era uma promessa de boas realizações. Ele entrou na política junto com a Darcy Vera, ele foi seu assessor, aquele cara, o Marco Antônio, ele era do meu centro espírita, meu colega de banco, perdeu tudo aquilo. Hoje eu ainda não encontro com ele, porque ele mora até em outro lugar, ganhou muito dinheiro, né? Separou da mulher, fez tudo o que fosse para complicar a sua própria situação. Ficou anos preso, porque eles meteram a mão no dinheiro do povo, junto com a prefeita, e um grupo aí, né, gente, enorme de pessoas. Dá poder para a pessoa, entendeu? Aí tá lá no grupo de apometria, sou Deus. Pronto, acabou. Tanto que se a gente pensar nos políticos, né, nas pessoas que têm muito poder, geralmente todas são, né? Ou então são arrebatadas, igual você falou aí, que eles já levaram a pessoa espírita há muito tempo e colocaram um entrante no corpo, tudo mago negro, para fazer o trem. Então, o que uma pessoa que tem a vaidade, o orgulho, o desejo de ser Deus, quem que segura um trem desse quando ele cai, quando ele está no despenhar, quando ele resolve o que ele vai fazer? Só o dia que Deus fala assim, meu filho, agora chega, vou te tirar daqui, vou pôr você em outro lugar, entendeu? Ou então, os mentores de luz que sabem tudo, que têm infiltrados no reino das sombras, têm espírito de luz infiltrado lá, se fazendo de trabalhador do mago negro, para descobrir o quê? As fragilidades, e vai passando dos espíritos. Olha a situação, se é pego, gente sofre, e acontece às vezes de ser pego. E às vezes tem que fazer resgates assim, terríveis de espiões brancos no mundo das trevas. Aí esses espiões vão passando as fragilidades para os espíritos do bem, até que os espíritos do bem vão fazendo todo um trabalho, até que consegue resgatar esse mago negro. E quem faz isso? Quem ama. Quem ama. Quem ama aquele ser lá. Que evolui, até conseguir resgatar. A mãe, Gregório, era um terrível. Quem resgatou o Gregório? A mãe dele trabalhou anos, séculos para resgatar o Gregório, junto com a equipe do André Luiz. Então, o mago negro é um ser igual que nem eu e você. A única diferença é que ele se enlouqueceu, vamos dizer assim, o poder enlouqueceu, entendeu? Aí mesmo você começa a fazer a apometria, começa a dar certo, daí a pouco você fala, vixe, tô podendo. É facinho, não é? Facinho achar que tá podendo. Porque você esquece que você tá ali, mas tem o seu mentor, você tá conectada nos chakras do seu mentor, ele tá ali na tua cabeça, ele tá dominando o seu neocórtex, ele tá te dando sugestão. Aqui, aí você acha que eu sei que é tudo aquilo, entendeu? Não é, você não é nada. Você é, sabe o quê? Um aparelho de uso da espiritualidade. Só isso é.
Um simples e mau aparelho que às vezes aparece na reunião enguiçado com problema. Não é? Aparece na reunião enguiçado, que eles têm um trabalhão para botar para funcionar. O que vocês acham que acontece? O tempo que nós estamos fazendo ali aquele campo de força, está consertando a bobina do, está consertando o gerador do outro, eles estão consertando nós, para nós servir para alguma coisa no trabalho. Vocês acham que a gente está com essa... Não, gente, nós não temos essa capacidade toda. A gente acha. E o legal é que eles são tão amorosos que eles dão condição para a gente se sentir feliz ainda. Entendeu? Anônimos. Você nem sabe que mentor que estava acoplado aí com você. Às vezes é um Bezerra, às vezes é um... Não vou dizer que é ele, porque ele é muito ocupado. Mas um representante dele, do grupo dele. Bezerra não fica atendendo o grupinho. Não tem tempo para isso. O negócio dele já é a humanidade. Ele trabalha para a humanidade. Quem atende e aparece com o Bezerra é do grupo dele. É que nem o Exu. Eu sou da fraternidade do Falange. Da Falange do 7. Os mentores de luz é a mesma coisa, a vibração não aparece para nós. O cara está envolvido com os problemas planetários. Eles já estão trabalhando do lado de Jesus, entendeu? Essas guerras, eles estão com Miguel, o arcanjo lá, entendeu? Trabalhando essas coisas grandes. Agora, nós precisamos de ter noção da nossa pequenez. Porque a gente só consegue ser humilde quando a gente tem noção da pequenez da gente. A gente não faz nada. Quem faz tudo lá na apometria são os mentores camuflado, quietinho, em silêncio, e deixando a gente fazer bonito, entendeu? Parece que foi a gente, né? Parece, né? Agora, sim, foi o seu ectoplasma também, o meu, o seu que estava limpinho, ou que eles fizeram tudo para recuperar enquanto estavam fazendo a limpeza, que eles trabalharam assim, ó, que nem maluco, ó. Muitas vezes, aumentando a nossa digestão rapidinho para tirar do estômago as porcarias que a gente pôs durante o dia, para equilibrar nosso sistema circulatório, que às vezes não está prestando para nada, porque a gente pensou um monte de tranqueirada que não devia. Então, nós somos, na verdade, é uma palavrinha, não estou querendo tirar ninguém, nós somos marionetes, entendeu? Sabe aqueles bonequinhos marionetes? Mas somos. E aí eles usam a gente muito bem e faz a gente ficar muito feliz ainda. Então, não é fácil você, de repente, surtar e achar que você é tudo aquilo ali? É fácil? Muito fácil. Você começar a achar que você está com aquele poder todo. O João de Deus lá, bababá, e não sei o quê. E o homem foi crescendo, Aí o homem foi dando tudo que os obsessores dele queriam para que ele se perdesse. Ele deu o pescoço para os obsessores cortar. Rita, você falando, eu tô lembrando aqui as pessoas que você tá falando, né? Na Umbanda é chamado de burro, cavalo, égua, aparelho. Então, você tá se achando muita coisa? Não sei, não é muita coisa, não. Não, mas a gente tem o hábito de achar que a gente presta para muita coisa. A gente presta para fazer o mal, a gente presta para fazer coisa errada. No bem, a gente está iniciando agora. Nós somos, sabe quem? Os filhos pródigos, que estamos voltando para casa. Volta isso na sua cabeça, você é filho pródigo, você está voltando para casa agora. Você estava desviado até a última encarnação. Nessa aqui você resolveu pegar um outro posicionamento, presta atenção. Então não vamos ficar dando poder para Mago Negro, não, porque poder quem tem é o Criador. Jesus tem um poder danado, mas não chega a 1% do Criador. Vocês entenderam? Não é 1%. Já tem espírito mais evoluído que Jesus, entendeu? E o cara é o Jesus, ele é entendeu? Ele é o máximo aqui na nossa galáxia. Ele é o tudo de bom. Ele sabe tudo. Ele que, junto com os ajudantes, construiu toda essa galáxia aqui, só com o pensamento. Milhares de anos ali, Você imagina um espírito que é capaz de ficar milhares de anos transformando a matéria em coisas para os seus irmãos ver morar e crescer e evoluir? Ai, que coisa incrível, que coisa maravilhosa, coisa linda. A gente não consegue ficar 5 horas lá, a gente fica na Apometria, a gente sai num cansaço, não é verdade? A gente sai que nem arrozinho de terça, e sai arrebentado. Eu levo outro dia inteiro para ficar boa de novo. O cara ficou ali 5 milhões ali de anos, energizando aquilo ali, entendeu? Para explodir, para virar esse monte de planeta e botar um monte de espírito ali para evoluir. Os filhos do pai, isso é amor. Aí depois, já falei, estou repetindo, depois o cara, né, o Jesus, eu sou íntima dele, até parece. Depois o cara fala assim, não tá bom, eu vou lá.
Eles ainda não entenderam, continuam se perdendo. Afundou a Atlântica, teve o primeiro dilúvio. Teve, gente, parcial. Teve dilúvio, sim, parcial. Já arrebentaram, estão arrebentando com o planeta, estão acabando um com o outro. Vou lá, eu mesmo. Eu vou lá, eu mesmo, falar para minhas crianças que não é desse jeito. Olha que amor, suportar um descenso vibratório, carregar um peso que nem precisava, porque isso daqui, pelo amor de Deus, para o Espírito de Deus, carregar. Leiam Ramatiz, a vida de Jesus. Ele tem um livro. Vocês vão entender os sacrifícios que ele fez para se manter vivo até os 33. Não pense que ele ia chegar à idade velha, porque ele não dava mais conta de segurar aquele corpo, entendeu? Ele já transpirava sangue. Quando ele transpirava sangue, é porque toda aquela grandiosidade já não estava aguentando mais ficar ali, limitado. E ele sofreu muito para manter e fugindo sempre dos inimigos para falar o que ele tinha que deixar falado aqui. Ele morreu na hora que ele quis. Na hora que eu não sei bem, já falei tudo que eu tinha que falar, agora pode me pegar, entendeu? Vocês pensam que foi bacaninha? Ele fugia do lugar por outras vezes, ele desaparecia no meio da multidão e aparecia em outro lugar. Ele se transportava com o próprio corpo. Nem o Ramatiz, o sobrinho peregrino. Vocês vão entender o grau de sacrifício e de amor desse cara. Então, esse cara é grande. Não coloca outro no lugar dele. Não admira poder temporário, porque tudo aquilo que não é de Deus termina um dia, se transforma, porque Deus não destrói nada. Ele ama toda a criação dele, mas ele permite que a gente vá até onde a gente consegue ir. Depois ele fala, volta para trás, meu filho. E ele sabe corrigir a gente. Por isso que ele não fica preocupado se a gente está dando cabeçada na parede. Deixa ele, um dia ele vai cansar. Um dia vai sofrer tanto, que ele vai largar de mão dessa bobagem. A gente faz assim com as crianças. Ah, mulher, cansei, não vou falar mais com você não. Vou deixar você se arrebentar e cair do balanço. Vou deixar você cair do balanço, do escorregador, porque você não para, cara. Esse é o amor de Deus para com todos nós. Eu desejo que vocês tenham uma noite excelente. Vocês são top. Vocês são 10, todas vocês. E você, Maicon, vem de tal fruto. É maravilhoso, muito obrigado. Foi uma semana incrível. Próxima aula vai ser a última desse módulo. Próxima aula nós vamos falar sobre autoobsessão, que é um outro capítulo interessantíssimo, vamos nos aprofundar um pouco, e vamos falar sobre campos de força, para quem está chegando agora, para entender, mas é coisa que nós já praticamos com muita tranquilidade. Vamos entregar para a Mãe Maria o que é dela agora? Já deu 22, mas essa aula foi fantástica. Vocês trabalharam maravilhosamente bem. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Não. Então vamos, hoje alguém faz a nossa vibração. Amanhã eu vou Oi? Lá no grupo. Amanhã eu tiro minhas dúvidas lá no grupo. Faça isso, vá. Pergunta tudo, mulher. Eu adoro dúvida. Ô, gente, não tenho receio de perguntar. Quem pergunta é porque quer saber e porque tá querendo aprender. Não tenha receio, achar que vai falar uma enormidade, não. Pergunta. Às vezes outra pessoa estava com a mesma dúvida e não conseguiu colocar, você estava dando o outro também. Faz hoje, Luciana, ou Miriam, ou Sandra, a vibração para o Hospital de Mãe Maria. Assim que eu gosto.
Nós vamos agradecendo por mais essa oportunidade de aprendizado. E agora vamos mentalizar o nosso chakra cardíaco, todo verde, saindo pétalas verde por todo o nosso corpo, vai expandindo o nosso carro, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. E para todos os países que estão admitindo, ele está se expandindo cada vez mais, ficando cada vez mais verde, junto com o rosa, pelo amor incondicional que existe nisso. E vamos enviar toda essa energia, todo esse beijo, todo esse amor, para o Hospital de Maria. Eu agradeço, pergunto que todos vocês, vamos finalizar. É um Pai Nosso, é o nosso que está em cima, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Então, nosso de cada dia nos ajude. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixei cair da tentação, mas levamos de todo mal por amor, por aquilo que sangue. Que assim seja, muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite para todo mundo e boa semana. Maravilha, Luciana. Boa noite, gente. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã.